Graça e paz, voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, que é aquele trecho em que Jesus sobe no monte, num lugar plano, para falar para uma multidão de pessoas e para os seus discípulos em especial. Como a gente falou, é um trecho bastante extenso, né? Vai ocupar 3 capítulos do livro de Mateus e a gente está fazendo um vídeo para cada assunto que Jesus vai abordar no Sermão da Montanha. Então a gente está no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Se você tiver interesse, né, vai nos vídeos anteriores para pegar a sequência que nós estamos fazendo desde o início do livro de Mateus. Nós vamos falar especificamente sobre o adultério e sobre o divórcio, que é o assunto que Jesus vai tratar nesse trecho das Escrituras Sagradas. Estamos no Evangelho segundo Mateus, que tradicionalmente é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, tá? E como a gente falou nos vídeos anteriores, esse trecho do Sermão da Montanha, ele ocupa 3 capítulos do livro de Mateus, né? Com vários assuntos, né? Assuntos diversos. E a gente vai perceber que tem um alto padrão de ensino. Jesus aqui já está com o ministério bem estabelecido, tanto que ele tem uma multidão ali acompanhando ele, já era bem conhecido, e ele já não está falando mais sobre coisas básicas e superficiais, né, em relação ao reino dos céus, sobre a sua finalidade ali, ou sobre tão somente o arrependimento, né, como era a pregação de João Batista, e o próprio Jesus, substituindo João Batista, também pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então aqui ele já estava num nível de ensinamento mais profundo sobre vários assuntos. Esse texto também é registrado em Lucas capítulo 6, mas tem algumas variações, tá? A gente não vai perceber, obviamente, exatamente o que está aqui. O ponto de vista de Lucas vai ser um pouquinho diferente, então não vai ter as mesmas coisas. Aqui o mapa, né? Nesse vídeo a gente não vai explorar tanto essa questão geográfica, até para não ficar tão longo, mas a gente falou mais sobre isso nos vídeos anteriores, para explicar um pouco sobre a região. Mas pelo menos aqui, aquele mapa tradicional que a gente sempre coloca, com as divisões políticas atuais, só para ter uma noção da localização onde as coisas estavam acontecendo, a gente coloca aqui para manter o nosso padrão. Então onde está esse apontamentozinho amarelo, é onde Jesus exerceu o seu ministério de um modo geral. Não foi para muito longe daqui, né? No máximo ele desceu até o Egito, na fuga de Herodes, enfim. É sempre nessa região ali que Jesus vai exercer seu ministério, e dali a palavra se expande para o mundo, inclusive para a gente, aqui no Brasil, seguindo, né, a pregação para todos os lugares, a partir de seus discípulos e discípulos dos discípulos. Então a palavra chega até a gente, não diretamente com Jesus vindo até aqui fisicamente, porque Jesus vai se manter nessa regiãozinha aqui, né, que está apontado no mapa. Então aqui uma ampliação, só para a gente ter uma noção de onde Jesus estava proferindo esses ensinamentos. A gente tem aqui a região da Galileia, tá? A gente tem aqui a Galileia, e nesse pontinho que eu vou fazer aqui, pintar em azul, é o Mar da Galileia, tá? Que é exatamente esse mapa aqui que está à nossa direita, aqui, ó, para a gente ter uma localização, é o Mar da Galileia, que na verdade é o Lago da Galileia, como está escrito aqui, Galileia Lake, né? É chamado de Mar da Galileia porque é muito grande, as dimensões dele são muito grandes, então ele é tradicionalmente chamado de mar, mas ele na verdade é um grande lago, tá? Então tradicionalmente a região onde Jesus teria proferido o Sermão da Montanha é essa área aqui. Essa área aqui, onde a gente tem inclusive o chamado Monte das Bem-aventuranças, né? Onde as Bem-aventuranças é o trecho que ele inicia no Sermão da Montanha. A gente tem um vídeo falando só sobre isso. E a gente tem ali também, foi criado o Monastério das Beatitudes, né? Beatitudes e Bem-aventuranças é a mesma coisa. Então esse ensinamento, que a gente vai falar inclusive no vídeo de hoje, sobre adultério, sobre divórcio, ele estaria nessa região, que a gente vai chamar ali noroeste do Mar da Galileia, né? Considerando aqui o setor norte e aqui o oeste, né? A gente teria aqui mais ou menos
noroeste do Mar da Galileia, onde Jesus estava proferindo esses ensinamentos. Vamos para o texto. Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus está fazendo menção, em especial, aos 10 mandamentos, que foram entregues por Moisés ao povo. Né? Então, a gente colocou até aqui a referência, Êxodo capítulo 20, verso 14, né? 10 mandamentos, não adulterarás. Jesus está falando o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, não adulterarás. Como nós hoje em dia também conhecemos, né? Se não todos, quase todos que estão assistindo esse vídeo provavelmente ouviram falar dos 10 mandamentos. Então Jesus está fazendo menção a isso, vocês ouviram isso. Aí Jesus vai dar um novo entendimento, ou melhor, o entendimento correto desse mandamento e de tantos outros. Né? Jesus estava falando, né, anteriormente, no vídeo anterior, estava falando sobre não matarás, né, que na verdade a intenção de matar, quando você já tem o ódio no coração, você está com cólera no coração em relação à pessoa, você já está pecando, já está cometendo o pecado do assassinato, do homicídio. E aqui Jesus vai nessa mesma linha porque ele está exatamente falando sobre lei ainda, só que agora especificamente sobre o adultério e depois sobre o divórcio. Então ele vai estar fazendo menção a isso para depois dar a explicação correta. Então lembrando aqui, Jesus ainda está na sequência do cumprimento da lei, tá? Como a gente viu, né, nos vídeos anteriores, Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio para destruir essa lei e o que os profetas ensinaram. Né? Ele não veio para abrogar ou revogar a lei, ele veio para cumprir. Então, se lá nos 10 mandamentos tem não cometerás adultério, ele não vai tirar isso da lei. Ele vai cumprir e vai explicar o que está ali escrito especificamente. Vai explicar que a intenção, como a gente vai ver na sequência, a intenção de adulterar já é adultério. Né? O julgamento divino é anterior ao ato em si. Aí aqui vem a explicação. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Então o que Jesus está falando? Vocês ouviram que é não adulterar. Aí a pessoa só não adultera, só não pratica o ato, acha que está tranquilo. Jesus vai explicar, olha só, quando você pensou, quando você intentou, quando passou pela sua cabeça a possibilidade de você cometer aquele erro ali, você já estava pecando já. Então Jesus vai ensinar para a gente que os mandamentos eles têm raízes mais profundas do que o ato. Então, a pessoa comete o ato, ela já está pecando desde quando ela planejou cometer aquele ato. Desde quando ela se inclinou a realizar aquilo ali. Tá? A intenção de adulterar já é adultério. Tá? A intenção de adulterar já é adultério. A pessoa está com uma intenção de fazer um ato pecaminoso, ela já está pecando. O julgamento divino ele é anterior ao ato. Pelo fato de Deus Pai e Jesus Cristo, o Espírito Santo, já conhecer o coração do homem, Deus já consegue proferir um julgamento antes da pessoa realizar. É diferente de um julgamento humano. O Poder Judiciário, na hora de fazer ali o julgamento de alguma questão litigiosa, ela pega o ato, as provas, o que aconteceu para fazer o julgamento. Não consegue ir lá dentro do coração da pessoa, da mente humana, para julgar desde quando ela estava planejando. Isso aí não é possível para um ser humano. Mas para Jesus é possível. Então a gente vai perceber que Jesus vai falar assim, você está pecando desde que você planejou fazer isso aí. Né? Atentar para, que é o que está escrito aqui, né? Atentar para, que a gente colocou aqui, é olhar na intenção de, ou seja, a pessoa que atenta numa mulher para fazer alguma coisa, está com a intenção de fazer alguma coisa. Então esse olhar intencional, esse olhar que há uma intenção de alguma coisa, existe ali um desejo, ainda que não consiga executar o ato.
Então isso por si só já é pecado, tá? Então lembra que atentar para é olhar com a intenção de fazer alguma coisa, em que há o desejo de fazer alguma coisa. Mesmo que a pessoa não cumpra, ela teve uma intenção, porque é interessante a gente perceber que existe, a gente partindo desse entendimento de Jesus Cristo, existem muitos atos que não são realizados por incapacidade da pessoa, por distanciamento da pessoa. Às vezes as pessoas não são de níveis sociais equivalentes, aí a pessoa não consegue executar, mas se tivesse a oportunidade, ela faria. Então isso também caracteriza como pecado, porque existe uma intenção de fazer, ela só não consegue fazer. Se tiver a intenção e ainda assim fazer, não tem nem o que discutir, obviamente que é pecado. Então não precisa ter capacidade para a conclusão do ato. Imagina um indivíduo que tem vontade de adulterar, mas a menina é de um nível de beleza muito superior a ele e ele sabe que nunca vai conseguir realizar aquilo. Mas se ele fosse tão bonito quanto, ou tivesse uma lábia, vou botar aqui entre aspas, tão capaz de convencer a pessoa, a mulher, ele adulteraria. Ele não vai chegar a concluir o ato. Às vezes são de classes sociais ou mundos completamente diferentes. Às vezes a pessoa está em casa assistindo um programa de TV e sabe que se tivesse a oportunidade, ele teria uma relação com uma pessoa que ele admira muito na TV. Essa intenção, ainda que saiba da impossibilidade de realizar, a intenção por si só já é o pecado. Porque Jesus deixa bem claro, atentar para, olhar na intenção de, olhar com desejo de fazer alguma coisa. Isso é pecado. Tá? Como a gente às vezes escuta, né? Se eu pudesse, né? A pessoa pensa dessa forma, se eu pudesse, eu faria. Só não faço porque estou incapaz de fazer isso. A pessoa que pensa dessa forma já está em pecado. Só de pensar que poderia realizar o ato se tivesse a capacidade. O ato em si seria consumado se a pessoa pudesse. Uma outra característica muito interessante que a gente tem em relação a esse tipo de entendimento que Jesus Cristo vai apresentar é que algumas pessoas não praticam o pecado, o ato em si, por conta das consequências. Não é pelo fato de estar descumprindo a vontade de Deus, é pelas consequências. Algumas atitudes que estavam na lei mosaica, principalmente aquelas relacionadas à dureza do homem, as pessoas não faziam porque tinham consequências ruins, né? A lei era muito dura, se você matasse, você poderia morrer de volta da mesma forma, né? Então a pessoa por que não matava? Porque tinha medo das consequências. Mas no coração tinha o desejo de matar, e isso era pecado. Mesma coisa o adultério. Você não adulterar por conta das consequências, eu vou ter problema no meu casamento, vou perder a minha esposa, vou expor a minha vida, o que vai ser dos meus filhos. Esse tipo de coisa que segura a pessoa a não adulterar, não tira o pecado do desejo que a pessoa tem de adulterar. A gente precisa ter isso em mente. Porque se nós não pensarmos dessa forma, que a intenção de praticar o ato é pecado, nós seremos como os fariseus que pegavam a literalidade, está falando para não fazer isso? Então não vou fazer. Mas no coração da pessoa, se eu pudesse, né? Se não tivesse uma consequência ruim, se tiver como fazer sem que ninguém saiba, ou sem ter as consequências advindas desse erro, aí a pessoa poderia fazer. Então a gente precisa ter esse entendimento. Jesus julga antes do ato consumado, porque ele conhece os nossos corações. Tá? Vamos na sequência. No verso 29 diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui Jesus consegue ensinar muitas coisas num texto aparentemente brutal, né? A literalidade disso é o seguinte, se o teu olho está te fazendo pecar, você está cobiçando a mulher, está olhando ali e aquilo está te atrapalhando, arranca o teu olho.
arranca o teu olho que você não vai cometer o pecado, né? A gente entende que isso, Jesus estava apresentando uma hipérbole, né, um exagero para a pessoa entender que ela pode sim controlar. Imagina que isso fosse algo literal, a gente precisasse entender isso aqui literalmente. A primeira pessoa que tivesse que arrancar um olho para não pecar pela cobiça, né, de uma outra mulher, a pessoa ia perceber que ela consegue controlar o olho e não seria necessário arrancar o olho para não pecar. Então, nós entendemos que Jesus aqui estava mostrando o poder que a pessoa tem em controlar o corpo, né? É muito mais fácil você controlar o olho do que ter que arrancar ele, porque ele é totalmente descontrolado, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente aborda aqui é que o homem não deve culpar sua natureza. Não deve culpar a sua natureza. Porque se você botar a culpa no teu olho, na tua mão, como a gente vai ver na sequência, Jesus fala, o problema é esse, então arranca. Porque é melhor que você tire isso do que você ser levado ao inferno. Se Jesus aborda essa questão aqui, é porque o descumprimento das leis podem conduzir a pessoa ao inferno. E como a gente vai ver, determinados pecados fazem outras pessoas pecarem também. Na sequência a gente vai falar sobre isso. Então a gente não pode culpar, não é desculpa culpar a nossa natureza. O problema é o meu olho, o problema é a minha mão. Se a gente passa a culpa para uma coisa ou para uma outra pessoa, a gente se assemelha ao que Adão fez lá no paraíso, né? Deus vem cobrar aquela situação, você comeu a maçã que não podia, não é maçã, é um fruto proibido. Você comeu o fruto proibido? Não, foi a mulher que tu me deste. Mesma coisa aqui. É o olho que está me fazendo pecar. Senhor, é o meu olho que é assim, é a minha natureza. O que eu estou fazendo? Colocando a culpa em Deus. Colocando a culpa em Deus, porque foi Ele que me deu esse olho, foi Ele que me deu essa mão. Então tem como controlar. De igual modo, quando Adão passa a responsabilidade para a mulher faz a mesma coisa. Fala, não, foi a serpente. Aí a serpente não tinha quem culpar, acabou todo mundo sendo condenado ali e cada um recebeu o seu quinhão de punição. Então a gente não pode culpar a nossa natureza pelos nossos pecados, porque existe sim a nossa capacidade de vencer esses supostos descontroles do nosso corpo. Deve haver controle sobre as partes do nosso corpo, tá? A gente precisa saber controlar. Se a gente não controlar e viver por instintos, nós não seremos mais do que meros animais, né? Os animais sim não têm raciocínio, vivem de instintos. Se a gente não tiver essa capacidade de controlar o nosso olho, a nossa mão, os nossos pés ou qualquer parte do nosso corpo, nós seremos meros animais, coisas que efetivamente nós não somos. Aí fica uma pergunta: o olho controla o corpo ou o corpo controla o olho? Será que um olho é capaz de me conduzir ao inferno? Será que o meu olho é tão poderoso ao ponto de eu precisar arrancá-lo para eu não pecar? Isso vem daquela linha que a gente falou originalmente. Jesus cria aqui uma hipérbole para a pessoa pensar, caramba, é isso aí mesmo? Tem que arrancar? Não, peraí, não precisa arrancar, eu consigo controlar assim. O olho controla a mente ou é a mente que controla o olho? Nós, como seres racionais, capacitados de entendimento, muitas vezes de autocontrole quando necessário, nós somos capazes de controlar os nossos membros, as nossas partes. E isso é que nos faz diferente. Então a gente precisa entender aqui que Jesus deixa bem claro, olha só, é necessário controlar o corpo para não pecar. Jesus utilizou, como a gente mencionou aqui, uma hipérbole, que é um exagero, tá? Para provar a todos que é possível controlar os membros. Tá? Qualquer um, nessa iminência, como a gente chegou a mencionar, de ter que arrancar um olho, vai perceber que é melhor e bem mais fácil controlar ele e desviar ele do mal. Tá? A raiz, ela está no coração, na mente e não no membro. O membro não tem cérebro. Os nossos olhos, as nossas mãos, elas não têm controle.
a nossa mente é que controla esses membros. Então a raiz do pecado, não adianta a gente culpar o membro porque não faz diferença nenhuma, né? Não tem raciocínio para conduzir o nosso corpo. Aí Jesus continua aqui, no mesmo entendimento, ele já fala aqui sobre a mão, né? Mesma ideia. E se a tua mão direita, verso 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. De novo ele vai enfatizar, olha só, é melhor você se livrar desse problema, porque isso vai te levar para o inferno. A ideia aqui que Jesus tenta abordar é isso, você tem que resolver isso, porque se continuar nessa prática, você vai ser conduzido para o inferno. E aqui, ó, escandalizar, sempre que aparecer a palavra escandalizar na palavra de Deus, não utilize ela como a gente está acostumado, né? A gente costuma enxergar isso aqui, escandalizar como espanto. Ah, isso aí me deixou escandalizado, isso aí me deixou espantado. A palavra escandalizar, que vem do grego escandalizo, ela é uma palavra que tem o significado de conduzir alguém para um caminho errado, para um pecado, para algo ruim. Tá? Então, se a tua mão direita te escandalizar, ou seja, te conduzir ao pecado, essa seria a ideia da palavra original do grego aqui. A gente faz o mau uso, esse entendimento inclusive está nos dicionários, tá? A gente deve falar um pouquinho sobre isso também novamente. Mas é um significado que está no dicionário, a gente não está acostumado. Quando fala de escândalo, isso foi um escândalo, foi um espanto, algo que assustou as pessoas. A palavra vem de uma origem muito mais profunda do que isso. E aqui, igualmente, Jesus está falando, ó, corta a mão e atira para longe de ti. Além de cortar, ainda tem que jogar para longe, porque perto, mesmo arrancada, pode dar problema. Né? Jesus está querendo dizer aqui que a gente tem que se afastar realmente das coisas que nos levam a errar. E nós somos capazes disso. Né? Nós somos capazes de controlar a nossa mão, controlar os nossos olhos. E Jesus aqui deixando bem claro que esse tipo de prática pecaminosa, né, essas práticas escandalosas no sentido original da palavra, nos conduzem sim ao inferno. Então, como a gente vê aqui, a culpa tampouco é da mão, não é nem do olho, nem da mão, nem de parte nenhuma do corpo. Colocamos a culpa na mão enquanto todo o corpo padece. Imagina, nós estamos praticando um pecado que está fazendo o corpo inteiro padecer, inclusive a mente e o coração. A gente vai e coloca a culpa na mão, coloca a culpa no olho. A gente tem que pensar exatamente no que nós estamos fazendo. É importante que a gente tenha esse entendimento de que o corpo inteiro está padecendo. Eu, como ser racional e como cristão e como alguém que tem o Espírito Santo dentro de mim, tenho que pensar o seguinte: isso está destruindo todo o meu corpo. Não é justo que eu coloque a culpa somente na minha mão ou somente no meu olho. Não faz sentido algum. Novamente, Jesus vem com a hipérbole, corta fora. Né? No sentido, tira isso de perto de você, porque isso está te conduzindo a um caminho ruim que vai te levar ao inferno. É melhor controlar a mão para não condenar toda a vida. E só uma observação aqui, a gente observa Jesus utilizando como analogia um exemplo que faz muito sentido, inclusive na medicina. Observa que na medicina, amputar um membro doente para salvar o corpo, às vezes uma parte do corpo está necrosada ou está com câncer, faz sentido você tirar para que o corpo continue vivendo. Então ele utiliza desse meio. Não é algo brutal que Jesus está falando, aquilo ali está levando você a algo que vai deteriorar o corpo inteiro, vai levar para a morte eterna no inferno. Então faz sentido você tirar ele para você não pecar. Então ele utiliza de uma hipérbole, de um exagero, tá? Não é para ninguém cortar, arrancar o olho, tirar a mão, até porque não tem nem registro de alguém cumprindo esse tipo de coisa nas escrituras. Mas ele dá uma exagerada, né? Utiliza de uma figura de linguagem
que nós temos também esse tipo de figura de linguagem na língua portuguesa, para poder alertar as pessoas a prestar mais atenção em quem que a gente está culpando. Mateus 5,31 diz o seguinte: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aqui ele sai um pouquinho do adultério, né, e entra na questão do divórcio. Então, qualquer que deixar sua mulher, né, repudiar ela, abandonar a mulher, você tem que dar a carta de divórcio para ela, porque senão ela oficialmente continua com os laços matrimoniais. E qualquer tipo de relação que ela cometa vai gerar um adultério, tanto dela quanto do novo parceiro dela. Tá? Então está fazendo menção aqui a Deuteronômio capítulo 24, verso 1, tá? Que fala que Moisés vai falar lá sobre a carta de divórcio. Isso aqui, na verdade, é uma proteção da mulher contra o quê? Os caprichos do homem. A gente sabe que quanto mais para trás a gente vai, mais empoderado o homem era, né? Então ele poderia cometer alguns erros e pela dureza do coração ele ser inflexível com relação a isso e prejudicar a mulher, né? A mulher não tinha o poder que o homem tinha para determinadas ações. Então a gente percebe que Deus não é machista, como eu já ouvi, né, algumas pessoas falando que a Bíblia é machista, o apóstolo Paulo é machista, Deus é machista. Não é machista, ele se preocupa não só aqui, como em vários outros lugares na palavra de Deus, nós vamos fazer menção quando a gente passar por isso, com uma proteção à mulher. Essa questão de dar carta ao divórcio é uma proteção tanto para que a mulher fique legalmente na sociedade, né, que ela tenha ali uma carta de que ela foi divorciada, e também para uma proteção espiritual, para que ela possa contrair um novo matrimônio sem estar em pecado de adultério. Tá? E a gente percebe também que o divórcio, desde lá de Deuteronômio, é uma concessão por causa do coração duro do homem. Tá? Quando a Bíblia fala sobre coração duro, dureza dos vossos corações, está se referindo a uma vida inflexível diante dos erros, né, e das questões espirituais. O cara erra e ele é inflexível em relação àquilo. Então isso é ter um coração duro. Os homens, por conta desse coração duro, acabaram recebendo algumas leis para ter algum controle sobre isso. Tá? Mas no início, a questão do divórcio não era assim. Olha o que está em Mateus capítulo 19, verso 8. Disse-lhes ele, esse ele aqui é Jesus, tá? Esse aqui é Jesus. Disse-lhes ele, Moisés, Jesus falando sobre Moisés, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, ou seja, abandonar as mulheres, deixar as mulheres. Tá? Obviamente, né, na sequência vai aprender que tem que dar a carta de divórcio. Mas vai dizer que permitiu que repudiasse as mulheres. Mas ao princípio não foi assim. A ideia original de Deus é que não houvesse separação, repúdio, divórcio, não tivesse nada. Né? O homem deixa a casa dos seus pais, se une à mulher e se torna uma só carne. Né? A gente tem até uma mensagem na nossa playlist sobre mensagem, que a gente fala sobre casamento é uma cola. Aconselho você a assistir essa mensagem. Ali há uma união que a palavra original no hebraico significa cola. O homem, quando casa com a mulher, ele se cola a ela. Então é uma cola mesmo. Imagina um visgo que você não pode desgrudar. Então a ideia original de Deus é esse tipo de relação entre um homem e uma mulher. Mateus capítulo 19, 8 vai deixar isso bem claro para a gente, que no princípio não era para repudiar as mulheres. No verso 32 diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, a gente viu anteriormente, né, que é uma concessão, né, e que tem que dar a carta de divórcio. Jesus vai dizer o seguinte:
se você repudiar sua mulher, se você abandonar sua mulher, você vai fazer com que ela cometa adultério. E aquela pessoa com quem ela casar vai estar adulterando também. Também vai ser um adúltero. Então o que a gente aprende aqui? Depois a gente fala sobre a exceção que está aqui, ó, a não ser por causa da fornicação. Na sequência a gente vai falar sobre isso depois. Então só a parte sem exceção. Qualquer que repudiar sua mulher faz que ela cometa adultério. Então o que a gente vê aqui? Que o repúdio promove adultério. Você abandona sua mulher, você vai promover um erro, né, que está lá nos mandamentos, não adulterarás. Por quê? Ainda há o compromisso matrimonial. A mulher e o novo companheiro pecam. Então você comete o erro de abandonar a mulher, de repudiar a mulher, de encerrar o casamento. É uma bola de neve de pecado. Você peca, a mulher peca, quem ela se juntar peca. Você, que é o homem, se casar, se juntar, né, com a outra mulher, estando ainda matrimonialmente ligado à primeira, você peca também. Aquela com quem você juntou vai pecar também. Então, a rede de pecado por conta de uma atitude de repúdio que Jesus procura evitar aqui. Quem promove o pecado alheio também peca. Ou seja, se você é o causador do pecado da outra pessoa, você está pecando. Isso aqui é um texto bastante interessante que diz o seguinte, Lucas capítulo 17, verso 1, está aqui. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Vou abrir um parênteses de novo para explicar essa questão aqui dos escândalos. Escândalo é um ato que pode induzir outra pessoa ao mal, ao pecado, ao erro. Tá? Então, isso inclusive está no dicionário. E como eu falei também, o significado da palavra original, escandalizo, né, também tem essa ideia de você estar conduzindo alguém para fora da vontade de Deus. Tá? Você está afastando alguém do caminho certo. Então, ó, é impossível que não venham escândalos. Tá? É impossível que não venham escândalos. Ou seja, vai vir. A ideia aqui é o seguinte, vai vir escândalo, vai vir coisas para conduzir pessoas ao erro. Mas ai daquele por quem vierem. Ou seja, ai daquele, a consequência vai ser muito ruim para aquele que fez com que o escândalo acontecesse. Aquele que fez com que a outra pessoa se escandalizasse e fosse retirada do caminho certo e conduzida para o pecado. Tá? Olha só a consequência que Jesus vai fazer, também utilizando de uma hipérbole, né? Mostrando um ato de afogamento para caracterizar o peso da consequência disso. Ele vai dizer que é melhor que pusesse ao pescoço uma mó de atafona, que é uma pedra de equipamento ali de engenho, amarrar isso no pescoço e lançar a pessoa ao mar. Seria melhor fazer isso do que escandalizar e conduzir uma pessoa ao pecado, do que fazer aqui, ele está se referindo aos pequeninos, né? Então a gente vê aqui que não tem como, vai acontecer escândalos, vão ocorrer episódios em que alguém vai levar pessoas a errar, a pecar. E ela vai estar pecando tanto que Jesus vai fazer uma analogia com uma pedra amarrada no pescoço e ser lançada ao mar com aquilo ali, que é um tipo de morte muito dolorosa, obviamente, né? Algo que a pessoa deve sofrer bastante, apesar de não demorar muito para morrer, mas deve ser algo de uma tortura muito grande. E é o exemplo que Jesus vai dizer, é melhor isso do que você fazer esse tipo de conduta escandalosa com outra pessoa. Tá? Agora, o que exatamente acontece, que tipo de punição ou de castigo, se aqui na terra ou se no céu, a gente não tem descrito. Jesus só usa, né, uma analogia aqui de um tipo de morte muito ruim para explicar que, olha só, é melhor não escandalizar ninguém não. É melhor não conduzir ninguém ao erro. Aí aqui a gente usou esse exemplo para resgatar essa ideia. A pessoa que repudia a mulher,
ela está promovendo o adultério da mulher e do companheiro, do novo companheiro dessa mulher também. Então, ai daquele que promove esse tipo de questão. Ainda no verso 32, Lucas e Marcos falam do adultério também do homem quando casa com outra. Tá? A gente vai ver aqui em Mateus uma certa limitação que vai mostrar o seguinte: o homem repudia a mulher, aí a mulher comete, né, o adultério, e aquele que junta com ela comete o adultério. Mas não fala do que repudiou se relacionando com outra mulher e pecando ele e a mulher também, né, a nova mulher também. Já em Marcos e Lucas, quando vai abordar esse assunto, deixa registrado que Jesus mencionou isso também. Aqui, Marcos 10, 11 a 12, diz o seguinte: e ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher, ou seja, aquele que repudiou a mulher, e casar com outra, adultera contra ela, né? Comete o adultério. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aqui deu um equilíbrio, né? Tanto o homem quanto a mulher cometendo esse erro estão no mesmo nível pecaminoso. E Lucas capítulo 16, verso 18: qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também, né? Então aqui também vai abordar, né, aquele que deixa a mulher e casa com outro, ou seja, o próprio homem que repudiou, ele adultera se ele casar com outra pessoa, tá bom? A gente observa aqui que, como a gente mencionou anteriormente, que é um tipo de pecado que acaba criando uma rede de pecado, né? Você conduz muitas pessoas ao erro. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora vamos falar da exceção, né? A exceção está aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter que prestar bastante atenção, porque é um tópico bem delicado, de um entendimento não muito fácil. A não ser por causa da fornicação. Essa versão que eu estou utilizando aqui é a ACS. Em outras versões, nós vamos ter outras palavras no lugar de fornicação. Então, o que esse texto está dizendo aqui para a gente? Qualquer que deixar a sua mulher, né, faz com que ela cometa adultério, né, e qualquer caso com a mulher repudiada cometa adultério. A não ser por causa da fornicação. É a exceção do repúdio, né, do divórcio da mulher. Ou seja, a ideia aqui é que por causa da fornicação poderia repudiar a mulher, ou separar, ou se divorciar, né? E isso vai causar uma série de problemas. Primeiro, a gente tem muito claramente aqui, que essa suposta fornicação, depois a gente vai explicar que não é bem fornicação, tá? É algo muito mais amplo que isso no original grego. Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte, que essa fornicação, botei aqui até entre aspas, porque não é bem fornicação, ela dá permissão para o divórcio, segundo Jesus, né? Porque ele vai falar, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, tipo assim, se for por fornicação, pode divorciar. Se não for por causa da fornicação, você não pode, e faz com que a mulher cometa adultério. Você vai adulterar, o companheiro dela vai adulterar, a tua nova companheira vai adulterar, enfim. Vai criar essa bola de neve. Então aqui deixa bem claro que a fornicação é uma exceção e Jesus está dando permissão para o divórcio segundo a fornicação. Então, primeiramente, antes da gente entrar no significado da palavra, eu quero apresentar aqui dois entendimentos, né, na comunidade teológica sobre essa palavra que está aqui. O primeiro entendimento é que fornicação seria infidelidade no período do compromisso. A gente sabe que antigamente havia um período de compromisso que seria, grosso modo comparando, o nosso noivado, só que era algo muito mais sério, né? Antes da pessoa consumar o casamento, ela já tinha um período de compromisso, né? Que é o caso de José com Maria, né? Na gravidez do menino Jesus. Eles não estavam casados ainda quando ela engravidou, mas já havia um compromisso ali que conduziria ao matrimônio. Então esse período do compromisso, que seria mais ou menos ali o nosso noivado de hoje em dia, a fornicação seria infidelidade nesse período. Então Jesus estaria se referindo a esse tipo de infidelidade
naquele período, não está falando depois de casado. Então, para os que entendem que a fornicação é a infidelidade no período de compromisso anterior ao casamento, vão entender que o divórcio não é permitido hoje, porque não é aplicável hoje em dia, porque a gente não tem esse período de compromisso. Mas que a gente tem um noivado hoje, esse noivado nem se compara com aquele período de compromisso antes do matrimônio daquela época. Então, eles vão entender que o divórcio, como algumas linhas religiosas hoje em dia, vão dizer o seguinte: não pode divorciar em hipótese nenhuma, porque Jesus estava se referindo a uma prática daquela época que não é praticada mais. Jesus estava dando exceção, teve aquele período de compromisso, teve uma fornicação ali, então você pode repudiar a mulher. Mas na verdade ela não é ainda nem a esposa propriamente, mas já tinha ali um laço de compromisso com ela. Então, em tese, alguns acreditam que seria esse entendimento. Tá? Estou apresentando aqui, não é propriamente a minha visão, mas vocês podem de repente encontrar esse tipo de fundamentação em algumas bibliografias. Outros acreditam que essa fornicação é o adultério. Tá? Aí já é realmente após o casamento. Uns vão acreditar que é no período do compromisso, outros vão acreditar que é no adultério. O adultério já no período do matrimônio. Então, para esses que acreditam que a fornicação é pura e simplesmente o adultério, ou seja, a traição, eles vão acreditar o seguinte: é o único motivo permissivo. Então, o divórcio é possível nos dias de hoje. A pessoa adulterou, a pessoa traiu, então ela pode receber ali o repúdio daquele que foi traído ou daquela que foi traída para encerrar o casamento. Então tem basicamente esses dois entendimentos, tá? Só que, isso aqui que é a parte que é mais importante. A palavra fornicação, por trás dela no grego, vai estar essa palavrinha aqui, que é pornias. Tá? Transliterando para o nosso português é pornéias, né? E essa palavra, ela se refere a qualquer imoralidade sexual. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que essa palavrinha aqui, a fornicação, ela vai ter uma tradução como relações sexuais fora do casamento, só isso. Só que a palavra pornias é qualquer tipo de relação sexual ou ligação com a sexualidade que seja imoral. Aí a gente acaba abrindo um leque gigantesco, né? Por exemplo, vou dar uma palavra aqui que a gente conhece muito bem, que é a tal da pornografia. Pornografia. Olha aqui o que a gente tem. Grafia, né, uma escrita, registro, né, que a gente avançou só de escrita para imagens, vídeos, né, qualquer tipo de registro. Vou colocar aqui como registro para a gente entender aqui. E olha aqui que interessante. Pornô, da onde vem essa palavra? Pornias. Daqui, ó. Não sei se quem já teve contato um pouquinho com o grego vai entender aqui. A primeira letra é pi, tá? Isso aqui é como se fosse o nosso O. Isso aqui é como se fosse, estou falando um sonzinho para ficar mais fácil. Como se fosse o nosso R. Essa letra aqui tem um sonzinho de N, tá? Aqui é sonzinho de N. Vou botar a setinha para apontar onde é que eu parei. Aí aqui é como se fosse um E, né? Mas na hora de pronunciar seria um I. Enfim, já deu para identificar da onde vem a palavra pornografia. Vem de pornias, do grego. Só que a pornografia é apenas um ponto do que pornéias significa. Pornéias é algo muito mais amplo, é qualquer tipo de moralidade. A pornografia é o registro da porneia, ou seja, a visualização, né, da prática em si. Mas qualquer tipo de atividade imoral com a sexualidade se enquadra em pornéia. Então, quando a gente pensa assim, Jesus estaria apresentando algo muito mais amplo do que
a prostituição, né, do que a fornicação, do que o adultério. Seria uma gama de possibilidades relacionadas à imoralidade sexual, porque essa palavra ela é ampla, ela é muito mais ampla. Quando a gente fala de pornografia, é o registro das atividades pornô ou pornéia, né? Então, se você imaginar qualquer coisa que foge dos planos de Deus dentro da sexualidade, estaria enquadrado nessa palavra pornias aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Na NVI, a gente até encontra essa palavra aqui, que eu acho que é a mais adequada. Não está fornicação. No lugar de fornicação está imoralidade sexual. Na nova tradução da linguagem de hoje, a gente tem a palavra adultério, que é muito limitado. O adultério é enquadrado dentro da porneia, mas é igual a pornografia, é só um caso, né? O adultério é uma imoralidade sexual, você pegar o sexo e fazer um mau uso dele, né, de uma forma imoral, que comprometa ali a integridade da tua vida física e da tua vida espiritual também, em relação à sexualidade. Então o adultério também está dentro, mas não é só isso. Então nesse ponto a NTLH ela está limitada, assim como a própria ACS quando joga fornicação também, no nosso entendimento também está limitada. A NVI, por mais que a Bíblia, a NVI, de um modo geral, tenha outras complicações, porque ela tenta trazer uma linguagem de fácil acesso, acaba perdendo muita coisa dos textos originais, mas nesse ponto, nesse versículo especial, eu acho que seria a identificação mais apropriada, imoralidade sexual. Aí você abre o leque. Então aqui Jesus vai dizer que essa imoralidade sexual seria motivo para se divorciar. Agora calma, isso aqui não é o marido, a mulher fez alguma coisa lá que foi imoral sexualmente, vou separar. Não é assim. Aqui é uma prática contínua, a pessoa vive daquilo ali, ela não sai daquilo ali. Isso seria motivo, mas Jesus não está mandando se divorciar. Tá? É um tipo de exceção ao divórcio, que permite-se divórcio. Originalmente não é para se divorciar, né? Como a gente viu nos textos anteriores. Mas existe uma exceção, olha só. Se a pessoa for, né, ligada a essa gama de imoralidade na área sexual, o cônjuge, né, pode, né, abandonar e dar o divórcio ali em relação a esse tipo de prática. Até porque isso vai comprometer até o próprio relacionamento, vai comprometer algo que Deus estabeleceu desde sempre como uma união de dois, como sendo uma só carne. Tá bom? A gente tinha até coisas mais detalhadas para abordar isso aqui, mas como se trata de um vídeo público, eu acho que a gente não deve entrar em assuntos muito profundos em relação a isso, mas eu acho que o que a gente abordou aqui já dá para ter uma boa noção de onde é que a gente está, aonde a gente está querendo chegar com esse tipo de explicação aqui, tá bom? Então, para a gente concluir o nosso vídeo, a gente vai aprender aqui, nós aprendemos nessa aula que pensar com intenção já pecou. Pensar com intenção já pecou. A gente só tem que separar isso aqui é diferente de ser tentado, tá? Diferente de tentação. Foi até importante a gente lembrar desse detalhe aqui, senão algumas pessoas vão se sentir culpadas aí por estar sendo tentado. Observa Jesus quando foi tentado no deserto. Ele estava 40 dias lá sem comer e o diabo vai, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Havia ali a tentação dele produzir comida para saciar aquela fome. Mas ele não tinha a intenção de fazer aquilo ali. Havia um direcionamento, né, de Satanás conduzindo ele para fazer aquele erro. E aquilo obviamente passa na cabeça. É como acontece com a gente.
nós somos tentados em algumas práticas, seja na área sexual, seja na área profissional, às vezes com desvios na vida profissional, a coisa aparece diante da gente, mas nós não temos a intenção de praticar aquilo. Então, a ser tentado é diferente de pensar com intenção de. Tá? A gente precisa separar isso. Tá? Passou pela cabeça uma coisa, se apresentou diante da gente algo que possa haver alguma vantagem, algum prazer, isso passou na nossa cabeça, mas você não teve a intenção de fazer aquilo, tá tranquilo. A gente foi realmente tentado, era uma coisa que levava a nossa natureza a fazer, mas você não teve a intenção de praticar. É necessário que a gente faça essa separação, tá? O pecado, como Jesus falou lá, é você olhar, né, como Jesus vai apresentar lá, olhar com a intenção de cobiçar aquela mulher. Então, pensar com intenção em pecar, já pecou. Se você teve a intenção de praticar, você já praticou, segundo o julgamento de Jesus Cristo. O julgamento do mandamento é anterior ao ato. Tá? Isso aqui é importantíssimo a gente gravar. Quando passar lá por Êxodo, lendo os mandamentos de Moisés, sempre tenha esse ensinamento de Jesus aqui, porque desde sempre o povo de Israel, até os judeus chegando lá nos fariseus, né, os escribas, eles pegavam a literalidade, não pode matar, não pode roubar, não pode desrespeitar o pai e mãe, enfim, tudo aquilo ali. Jesus traz entendimento, inclusive para os mandamentos, que a intenção de errar, o planejamento de errar já é um erro. Tá? A gente precisa entender que Jesus está julgando antes da prática. Os nossos pecados podem promover o pecado de outros. Tá? A gente precisa lembrar disso. Algumas pessoas pensam, o meu pecado só me prejudica. Não, vai prejudicar outras pessoas. Pensa direitinho que você vai perceber que algumas práticas erradas, mesmo não falando só de pecado, às vezes erros, né, na vida pessoal, você comete um erro, acaba levando consequência, de repente a sua família, né, são prejudicados também da mesma forma. Pecado de igual modo, você comete um pecado, alguma pessoa na sua volta pode ser prejudicada também. E isso, um pecado promovendo o pecado de outra pessoa, traz consequências muito ruins, porque a expressão que Jesus traz é ai daquele. Isso aqui está dizendo assim, não é um castiguinho simples, não. O negócio é mais pesado, né? Tentando trazer aqui uma linguagem mais informal. Ai daquele por quem o escândalo vier. O escândalo vai vir, mas ai daquele que promove esse escândalo. Ai daquele que faz com que o outro peque também. Devemos sim controlar os nossos corpos. É um outro entendimento que nós tivemos na aula de hoje. Nós precisamos controlar os nossos membros, as partes do nosso corpo. Caso contrário, nós não seríamos mais do que animais. Tá? Lembra disso na hora de achar que algo da sua natureza é que te leva a pecar. Não é algo da sua natureza que está levando você a pecar. Se você deixar a sua natureza conduzir a sua vida, você vive por instintos. E quem vive por instinto são os animais, em especial os selvagens, né? Que até os domesticados você consegue controlar alguns instintos deles. O descontrole da sua vida por conta da razão que você imaginar, a culpa é da minha mão, é do meu olho, a culpa é da mulher, a culpa é do filho, a culpa é... Passou o descontrole que te leva à prática pecaminosa, uma conduta pecaminosa, leva ao inferno. Né? A gente viu Jesus falando isso 2 vezes e ainda utilizando uma hipérbole braba, que é cortar o membro. Só é melhor você cortar isso aí, senão você vai para o inferno. É melhor ficar sem mão, sem olho, do que ir para o inferno. Mas lembrando, obviamente, que Jesus está se valendo ali de uma hipérbole para mostrar para a gente, realmente é mais fácil eu controlar meu olho, minha mão, qualquer coisa, qualquer parte do corpo, do que precisar cortar ele e ficar deficiente. E aqui, para finalizar, a imoralidade sexual, que seria a melhor identificação para aquela palavra que nós vimos lá traduzida na ACF como fornicação,
é a palavra pornia, que eu botei, né, transliterando para porneia, a pronúncia seria mais para pornias. Isso é motivo para divórcio. Por mais que seja uma palavra dura, né, a gente tem que sempre, antes de pensar nisso aqui, lembrar que Jesus falou assim, ó, lá atrás foi dada a permissão, a concessão de Moisés por causa da dureza dos nossos corações. No princípio não foi assim. A intenção de Deus é que não houvesse divórcio. Aí dá uma exceção, né? Dá uma exceção que está relacionada à imoralidade sexual, que, como o significado da palavra vai trazer para a gente, é um leque de coisas muito grande, né? Vai entrar tudo, adultério, adultério, relações, pornografia, enfim, qualquer tipo de prática que você imaginar aí, para a gente não ficar trazendo exemplos mais pesados aqui para o nosso vídeo. Então isso seria a exceção. Só que a gente precisa lembrar também que isso é uma permissão, não é uma ordem. Jesus, em hipótese nenhuma, falou assim, por causa da imoralidade sexual, todo mundo tem que se separar. Por quê? A gente tem que considerar também que existe o perdão, tá? Existe a recuperação da pessoa, existe a redenção da pessoa, o arrependimento. Muitas famílias foram recuperadas de imoralidades sexuais e tiveram uma vida normal ao longo do tempo, né? Então a gente tem que considerar também outros aspectos da vida cristã que vão trazer uma recuperação matrimonial, ainda que isso aconteça, ainda que aconteça esse tipo de prática, né? Que Jesus vai deixar como exceção, tá bom? Então a gente finaliza aqui. É um assunto delicado, tive que medir algumas palavras para não tornar o vídeo muito pesado, mas espero que tenha sido esclarecedor, espero que a gente tenha contribuído aí para mais um estudo nosso sobre a palavra de Deus, tá bom? Então aqui para fechar, né, a gente tem aqui o meu Instagram e Facebook, Glauco Rocha Machado, quiser seguir lá. Nós temos o nosso site, www.colunasdefogo.com, e o nosso canal YouTube, né, Coluna de Fogo, que provavelmente é onde você está assistindo. E eu coloquei na descrição de alguns vídeos nossos um link para, se você quiser adquirir o nosso e-book. Tem um livrozinho de nossa autoria relacionado a estudos. E aconselho a você, se quiser, né, ser abençoado com o conteúdo e abençoar também o nosso canal, adquira aí esse nosso e-book. Tem o formato tradicional de e-book, tem o Kindle também, e tem o livro impresso também, caso você tenha. Manda uma mensagem pra gente aí pelo Instagram, pelo direct, que a gente manda o impresso para você também. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tua palavra encontrei vida.